Salve, salve, gente! Olha, eu já comecei muito advogada hoje, tá? Porque é assim, quando a gente tem convidados especiais, a gente se inspira, dorme sonhando, já, né, na expectativa do que vai ser esse podcast, né, minha amiga? Nossa, eu já vi que vai ser daquele jeito que a gente gosta, né? Daquele jeito, pinga-fogo, meu Deus do céu! Enfim, olha que tema que você não pode deixar de assistir, reassistir, realinhar e naturalmente entrar nessa boa aventura que é essa relação dos direitos maternos, né? E olha que delícia, agradecendo já a nossa queridona amiga Aline também, que tá lá no Mascarenhas, vou falar mesmo porque a gente não tem preso com ninguém, tá? Falo porque gosto, falo porque indico, falo porque de verdade vale a pena. Então, olha, muito obrigada por ter colocado esse anjo nas nossas vidas hoje para falar sobre esse assunto tão importante que é sobre os direitos trabalhistas na maternidade. Quer conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada? Espera aí então, logo depois do nosso lindo, maravilhoso, da nossa chamada vinheta, você vai saber mais sobre ela. Gente, mas vamos ao que interessa. Quero te apresentar hoje a nossa advogada, né? Maravilhosa. Joyce! Não, olha aqui, gente. Para tudo, porque o nosso episódio hoje está nada mais, nada menos com ela maravilhosa. Rúbia, seja bem-vinda. Ai, Rúbia. gente, muito obrigada. Que recepção mais linda. Ai, muito obrigada. É um prazer estar aqui, tá bom? Agradeço o convite, agradeço a Aline também. Um beijão pra você por ter lembrado de mim. A maternidade, os direitos são assuntos que eu amo, né? Depois, principalmente, que me tornei essa mãe de 2 crianças, a maternidade me pega muito forte, então o assunto é super prazeroso, uma delícia de falar, de conversar. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, tá? E espero que seja um papo muito legal e que quem esteja assistindo, quem esteja ouvindo, possa aproveitar também essas informações que for passar, orientações, e é isso. Nossa, nós é que já estamos encantadas com a sua maternidade, com a sua presença, que é já iluminada. Eu já tenho certeza que mais uma vez nosso episódio de hoje já além de iluminado, está para lá de Bagdá de maravilhoso, né? Sim, a gente sempre traz assuntos que são realmente muito importantes, né? E que a gente não conversa, né, no dia a dia. Até porque não são assuntos muito fáceis de se falar. Quem que para falar sobre direito da maternidade, Rúbia? É verdade. É um assunto, assim, que acho que a gente acaba se deparando só quando alguma situação já grave aconteça, né? Poucas vezes a gente já sabe, já entra numa maternidade, por exemplo, com todas as orientações ali, mas na dificuldade que às vezes a gente se vê ali, né, em vulnerabilidade, na ausência dessa informação, e muitas vezes também não tem a quem recorrer, quem perguntar, quem questionar. Então, hoje a gente vai fazer o máximo possível para esclarecer, assim, aqueles principais direitos e questões para que essas mãezinhas, principalmente suas famílias também, porque entendo que às vezes a gente está vulnerável nessa situação, mas que as famílias também que assistirem, os maridos, as vovós, os vovôs, também saibam o que fazer, onde recorrer, eventualmente, se for necessário, se for preciso. Extremamente, falou tudo. Uau, acabou. Gente, acabou. Não, para, tem muita pergunta aqui. A gente já deu, inclusive, consultei também algumas mamães. Acho que deu essa vontade de voltar um pouco a fita. Eu, que também sou mãe há 12 anos, né? Joyce também, que tem 2 em casa com uma história maravilhosa que você já conhece. Para quem está chegando agora também, volta aí, a gente já está no nosso 25º episódio. Ok, gente, tem bastante assunto aí para você botar na sua mala de maternidade.
Mas, Rúbia, pra gente começar, se apresenta, conta um pouquinho sobre a sua formação. Você é natural de Campo Grande? Eu sou natural de Rio Verde, aqui interior do estado. Alô, Rio Verde, Alô. atenção, representados aqui no nosso chamador. Cidade linda. E aí tudo acontece como as coisas têm que acontecer, né? Iniciaria meu curso de Direito lá na cidade, porque tinha, mas acabou fechando. Vim para Campo Grande e aqui fiquei para sempre. E me instalei e formei minha família, tá aqui meus filhos. Eu me formei no ano de 2016 para 2017, porque tem aquela questão de colação de grau. Já tinha a minha UAB, né, ali nesse meio tempo também. E desde lá venho advogando, geralmente ali no meio empresarial e corporativo, né, mas sempre atendendo também as pessoas físicas e diretas, assim, sempre que é possível. E também dando assistência sempre que eu posso também, porque é muito bacana essa questão ali de ajudar. Eu penso que a gente precisa ajudar sempre o próximo, sempre que for possível. E então o direito trabalhista, não só também ali no direito da gestante em si, mas o direito trabalhista ele convoca muito, acredito que essa parte empática e do vulnerável. Talvez por isso eu tenha me encantado tanto com ele, também direito do consumidor, que são as duas áreas que eu trabalho mais. Por conta disso, a vulnerabilidade dessas pessoas é muito grande. A falta de informação ali, o acesso, acho que é um pouco mais difícil, mas são coisas que diariamente a gente precisa, né? A gente piscou, tem uma coisa que você pode perder porque você não tinha uma orientação, porque você não tinha uma pessoa para poder te auxiliar, então são assuntos que sempre me chamaram muito a atenção, gosto de trabalhar com eles por conta disso, então a minha carreira basicamente foram dentro dessas duas áreas aí. Já tem dentro de você uma chama, né? Sim. Que já é essa do olhar para o outro, cuidar do outro. E mais do que nunca precisamos de pessoas que estejam nesse cuidado de talvez chamar a atenção, porque o mundo anda muito de pernas para o ar, né? E muito individualista também, né? Pensando só nos próprios ganhos ou nas próprias perdas. Eu acho que é muito interessante a gente sempre olhar para o outro. O direito me chamou a atenção no começo justamente por isso, a oportunidade que eu penso que eu posso ter nessa questão de poder auxiliar sempre que eu posso, porque a informação, apesar de a gente se especializar, também é curso, tal, mas ela tá aqui para mim. Eu já consegui. E é uma coisa simples, eu acredito, de passar. E ajuda tanta gente, é tão bacana quando você consegue ajudar alguém, que você vê o resultado e aquilo ali dá um acalento ou um alívio em determinada situação para as pessoas. Isso é muito bacana. Rúbia, Joyce, me ajuda aí, hein? Me ajuda a fazer essa troca, porque é um assunto que, para mim, é um assunto de muito encantamento, porque da minha caminhada como psicóloga, doula, como mulher, filha da minha mãe maravilhosa, da Dona Mari, que me deixou, que me fez ser essa mulher, essa potência, no sentido de ser muito empoderada e apoderada. Todos os meus amigos, meus clientes, as pessoas com quem eu cruzei na minha vida, sempre me falam: você tem certeza que você não vai fazer direito? Porque você é uma advogada enrustida. E, naturalmente, não é que eu sou uma advogada enrustida, é que eu me interesso pelos meus direitos e pelos direitos. E eu acredito, assim como na vida, na psicologia e também pelos processos da gestação, você não precisa esperar chegar a certa situação para que você se antene, para que você se interesse, para que você busque informações, né? Bom, falado isso, tem algo aqui que me vem sempre muito à mente, que é quando a gente fala sobre direito da mulher, o direito já lá na gestação, que algumas mães são CLTs, outras são autônomas, né? Sempre gera, em algum momento durante a gestação, uma preocupação do que será da minha vida depois. Uhum. E aí, olhando para tudo isso, o que a gente pode trazer já adiante, já para acalmar os corações em casa, que você poderia linkar com o primeiro direito que você pode dizer assim: olha, calma, esse é o primeiro direito que você tem assegurado para você?
Então, vamos começar assim. Então, existem exatamente essas diferenças de contratos de trabalho, e isso é muito importante na hora de se observar, quando você está falando da gestante principalmente. Então, a gestante que ela é CLT, já tem um caminhozinho, quando ela é autônoma tem outro caminho, quando o contrato é temporário tem outro caminho também. Mas vou tentar resumir um pouquinho de cada um, para que cada pessoa que esteja em um caminho desse consiga se colocar ali. Para gestante que está contratada como CLT, carteira assinada, essa gestante, a partir do momento em que ela engravida, é importante que ela comunique ao seu empregador. Por quê? A partir dali, ela adquire a sua estabilidade durante todo o caminho da gestação e até 5 meses pós-parto. Também, então, nasceu a criança, é importante sinalizar ao seu empregador sobre isso. Essa estabilidade, ela não é absoluta, tá? Então, se a empregada que está gestante comete alguma falta grave que ocasione sua justa causa, ela pode perder essa estabilidade, tá? Então, é muito importante, por óbvio, assim, que ninguém cometa uma justa causa, claro, mas a gestante, sobretudo, porque é muito importante esse direito dela, ela está resguardando para ela, mas também para o seu bebê, né? Então, as faltas graves tem muito a ver, assim, com coisas muitíssimo graves mesmo. E não são, por exemplo, falta porque foi ao médico. Não, jamais. Porque foi fazer um pré-natal. Jamais, foi jamais. No SUS, muitas vezes, e você sabe que... Isso, infelizmente, a gente tem uma realidade muito triste, né, aqui dentro do país, né? De empregadores muito cruéis nesse momento ali que a gente tá tão tocada e sensível, vulnerável, de essas ameaças e tudo, mas justamente é um outro direito da gestante. A CLT ali, a consolidação das leis trabalhistas, ela permite que a gestante tenha no mínimo 6 consultas ou consultas ou exames, né, para o pré-natal. Isso é o mínimo. E não quer dizer que a gestante, por alguma situação que venha acontecer, algum caso de risco, eu mesma, na minha última gestação, no último mês, precisei ficar em casa, ou era isso, ou um afastamento, porque meus bebês nasceram um pouquinho antes, assim, quase antes, e precisei ficar um pouquinho de repouso. Então, já é uma outra situação que também é garantida, tá, para a gestante. Mas, enfim, só para finalizar a questão das consultas, que eu sei que muitas mães têm muito medo. Eu tenho vergonha de pedir para ir ao médico, eu não tô muito bem, hoje eu não tô passando bem. Não, gente, tá? A gestante é garantido o seu direito, então, no mínimo para as consultas e seus exames, tá? Mas, assim como qualquer outra pessoa que esteja trabalhando, se você não se sente bem e existe uma doença ou uma condição que te exija repouso, afastamento do trabalho, você tem direito tal qual qualquer outro trabalhador, sobretudo na gestação, porque a condição da mulher vai mudar. Então, o legislador já pensou nesse sentido. E qual que é a diferença, então, talvez para esses 6 dias, para aqueles outros dias, porque na CLT também diz que o trabalhador, no geral, ele pode ficar até 14 dias afastado por um atestado, onde a empresa paga diretamente para o seu empregado. E a partir desse 15º dia, seria afastado pelo INSS por um auxílio-doença. Então, essa é a condição ali do seletista, de quem tem a carteira assinada. Só que isso cumula, então, esses 6 dias. Quer dizer, sim, eu, na minha experiência, eu tive um problema na coluna. Então, a minha médica, minha obstetra na época, ela me deu 2 opções. Ou você trabalha de casa, certinha, sentadinha, deitada, ou você vai precisar se afastar até o final da gestação, porque senão o bebê vai nascer prematuro. Nesse caso, eles me deram essa oportunidade, eles me realocaram ali, me deram a oportunidade de trabalhar em casa, foi muito tranquilo e terminei minha gestaçãozinha ali. Mas algumas pessoas não têm essa oportunidade, né? Tem patrões que não permitem, não querem fazer essa relocação, não querem conceder e nem serem um pouco mais flexíveis, né? Eu entendo isso. Mas vamos supor que a sua médica te deu 14 dias, tá? Pra você se afastar, repousar e ficar tranquila.
Caso você tenha que ter mais um exame, mais uma consulta e se afastar por mais esses 2, 3 dias por conta disso, você não vai ser afastada pelo INSS. Por quê? Esse direito dos 6 dias ou do direito para consulta por conta da gestação, ele está à parte desse afastamento, desses atestados mais longos, tá? Por que também que isso é uma preocupação? Porque, às vezes, a gestante tem um bom salário. Então, enquanto ela está só com um atestado médico, ainda recebendo pela própria empresa, o seu salário é recebido integralmente. Você está resguardada pelo seu atestado. E o afastamento pelo INSS, além de demorar um tempo, infelizmente, nosso sistema é muito lento. Às vezes demora um tempo para essa gestante começar a receber e isso dificulta a vida dela. Também há uma redução de valores. Essa é um pouquinho mais na seara do direito previdenciário, mas há uma redução, porque é muito proporcional a determinada situação. Então, você já não vai receber aquele salário integral como era pela própria empresa, e isso prejudica tudo. Eu sempre penso isso, porque como mãe também, a gente, né, tudo tem que ser programado, a gente sabe quanto custa uma gestação, exames, médico, plano de saúde, parto, eventualmente. Então, isso tudo tem que ser considerado. Então, se você puder e saber do seu direito, que você não, nessa situação específica aqui, talvez te salve, porque é uma questão de 1, 2 dias que você não precisaria se afastar, mas se você não souber, você vai aguardar tanto tempo aí para receber o seu salário, seu benefício posteriormente a isso. E aí, em relação à mudança de função, isso também é um direito, mas que poucas mulheres sabem, função ou local. Nesse escritório que eu trabalhei, tínhamos escadas. E, obviamente, as escadas me ajudavam muito o meu bebezinho ficar encaixado, querer vir. E junto com essa condição da coluna, me prejudicou bastante. Então, a primeira tentativa, antes de eu ir para minha casa, foi: vamos colocar ela numa sala aqui no térreo. Então, eu fiquei muito tempo dentro, ali na parte do térreo, não ficava junto dos colegas, porque era a adaptação que foi necessária e que eles fizeram e que foi ótimo. Durante muito tempo serviu, e que isso é super possível na maioria, né, das empresas, ou de função também, dependendo da função que essa empregada exerça. Pode ser que gere algum risco para a gestação, seja por, às vezes, um agente químico, ou uma atividade que agache, levante, ande, pegue peso, né? Porque hoje em dia nós trabalhamos de todas as formas. E, às vezes, aquilo, naquele momento gestacional, às vezes no final, até no comecinho, que a gente também sabe que é mais sensível, isso pode gerar algum problema. E recomendação médica é que ou se afasta ou troca de função. Então, é importante sempre você ter sua conversa com a sua obstetra, porque ela tem muito poder sobre laudos, né, sobre orientações. Eu não sou obstetra, mas isso foi minha conversa justamente por ser advogada, conhecer dos meus direitos na época, foi a minha conversa com ela. Era isso: olha, eu preciso da sua orientação, do seu laudo. Vamos precisar fazer tal exame. Fizemos, então, um laudo assim, meio, nada muito complexo, mas que embase, né, o nosso pedido ali para realocar uma função ou o local de trabalho, mas que já vai ajudar a gestante demais, porque também é a nossa preocupação, nossa, né, passar uma gestação tranquila e para também termos o bebê tranquilamente. Então é importante e é um direito da gestante, e esse eu acho super importante, que muitas pessoas, já vi muitas mães falando que passam horas de pé porque não podem se sentar, trabalham em loja porque o chefe não permite que se sente e as pernas incham e existem condições que começam a ser desenvolvidas por isso. E assim, é o direito da gestante, então converse com a sua obstetra, exponha sempre a sua necessidade ali, as dores, tudo que está se passando, converse e explique, porque a partir dessa orientação dela é que você consegue adquirir seu direito. E uma vez apresentado esse seu direito ali, óbvio que tudo pode acontecer, cada patrão, cada chefe, cada empregador é mas já é uma prova, já é uma orientação muito mais forte que você tem de um profissional que sabe sobre o que acontece, que pode acontecer, para que esse seu empregador ele tenha um pouco mais de consciência e adapte ali conforme seja possível. E na última opção, né? Então, uma empresa que só faz uma função só, que só tem aquilo ali é risco,
é indicado, então, também conversar com o obstetra para que haja afastamento total, né? Aí, infelizmente, é direto mesmo, um afastamento permanente, até que ela tenha o seu bebê e consiga voltar para a atividade normalmente, posteriormente a esse nascimento e a licença maternidade também. Uau, nossa, me passou um filme aqui, porque uma das coisas que as doulas fazem muito, principalmente lá no Instituto da Papo de Gaia, é justamente olhar para todos esses sintomas, para todos esses sinais, não é, Joyce? Você trabalha muito tempo sentada, como não tem como adaptar. A gente sempre dá essas orientações, né? Porque a gente sabe que uma gestante também, do mesmo modo que muito trabalha o tempo todo em pé, aquela que trabalha todo o tempo sentada, sem conseguir se mexer, vai ter muitas dores, vai inchar. E a maior queixa o maior medo que você estava falando, eu estava aqui pensando, como que o direito, ele faz essa leitura lindamente sobre todos esses estudos, né, do que é natural e esperado acontecer, mas a gente vê isso tão pouco na prática. Sim, isso é muito triste, né? Porque tá muito expectativa e realidade, né? Expectativa e realidade, porque você estava falando, eu estava aqui, nossa, fazendo um monte de linhas e conexões, porque como que vai estar entrelaçado com o perfil chefias? Ah, meu Deus do céu. Chefias, né, Joyce? Confesso, sou uma mãe autônoma, não fui uma mãe CLT, sempre fui empresária, boa parte da minha vida, então nunca tive muito esses problemas com os chefias, porque eu já sabia que eu tinha problemas com os comportamentos dos chefes, então eu fui buscar um outro caminho para mim, para ser feliz. Mas para quem ficou, a Joyce já tem uma vida diferente um pouco da minha, que teve essa experiência de ter seus filhos sendo CLT, né, Jo? Sim. Eu não posso falar muito aqui, para não... Mas houveram situações, sim, em que eu não pude ir, no caso não foi em gestação, talvez a gente vai falar mais pra frente, mas no caso onde meu filho era maior e precisou ir para um hospital e eu não fui liberada para ir para o hospital. Porque a fala foi, sua mãe não pode ir no seu lugar, você tem que largar aqui para ir lá. E assim, isso nossa, até hoje, assim, eu fico, cara... Mordida. Eu fico também absurdamente, assim, indignada com essas coisas. Pois é. Mas pagamos o preço, né? Mas por não saber dos nossos direitos, mas né? a mulher gestante, nós mulheres, não sou contra os meninos, gente, pelo amor de Deus, quem me escuta fala essa mulher não é isso, gente, mas é que assim, é uma pura sensibilidade por também ser mulher, né, e reconhecer todas as nossa sensibilidade, as nossas lutas internas para nos colocarmos em frente ao posicionamento diante de tantas coisas. E principalmente sendo mulheres, mães, já com uma dificuldade de salários diferenciados, carga horária, né, em relação ao nosso trabalho diferenciado. Isso é uma luta, não é minha, gente, é minha também agora, claro, mas ela já vem antes de mim, muitas mulheres já vêm falando sobre isso. E a gente vem buscando esse lugar também de igualdade, né? E aí, quando você está falando sobre comportamento de chefia, e muitas vezes, eu me veio um caso na minha experiência, na minha história, que era Marixa, meu chefe é homem. Ele é jovem, homem, e não tem filhos. Ele é o tipo do cara que está por produção e desempenho. Como é que eu vou chegar para ele e falar que eu estou tendo náuseas e eu não tô conseguindo levantar da cama, e eu tô com muito medo, porque existem retaliações de todos os jeitos, morais, financeiros, enfim. E aí me veio esse lembrete, né? Eu falei, poxa, como que é diferente, como que é injusto. Nossa, é demais. Esse peso, né? Essa balança, ela não se iguala.
O direito está aí, você falou lindamente sobre principalmente quem está nessa abordagem de ser empregada de uma empresa, do tempo que você colocou, 5 meses, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre licença maternidade mais para frente, mas o que são 5 meses? Olha, eu acho isso, assim, o direito, ele vem, quando a gente entra na faculdade, uma das primeiras falas que a gente ouve o direito é a ciência do dever ser. É o que é utópico, é o lindo. Quando a gente começa a aprender sobre direito constitucional, principalmente, porque dele vem todos os outros, né? Então, a Constituição, ela vem... É lindo. Você lê aquilo e fala, meu Deus, era para ser um país, assim, maravilhoso, sem defeitos. Mas nós somos pessoas. Então, assim, o direito, ele é uma palavra, ele é uma coisa seca dentro do livro. Se as pessoas que o aplicam não e que também vem dele, né? Porque um empregador não aplica uma lei, por óbvio, mas deveria obedecer, deveria seguir e também se beneficia dela, né? Mas se são pessoas que não têm, hoje eu entendo que é uma questão de caráter, não é nada mais além disso, porque quando a gente desconhece, eu entendo e compreendo, né? Na ignorância, quando a gente não sabe sobre uma coisa, simplesmente a gente erra mesmo. Se você não sabe o que deve ser feito, a gente vai errar. Mas o direito, principalmente empresas mais consolidadas, empresas que já têm vários empregados e tudo mais, tem assessorias de contabilidade, tem também suas próprias assessorias jurídicas, sabem como devem caminhar de forma correta, mas se negam, porque às vezes é mais vantajoso, porque o dinheiro às vezes é melhor eu cometer essa irregularidade, essa ilegalidade com a minha empregada, porque eu vou ganhar mais do que eu perderia. Essa é a avaliação, assim, é absurdo você, e eu vejo isso assim como um absurdo. Essa é a avaliação que se faz. Porque eu conheço também empresas que são maravilhosas, que pensam muito nos seus empregados, porque são pessoas, né, que estão ali, que antes de todas as coisas são pessoas que trabalham. Então tem todos os lados, né? A gente vive num país, num mundo, na verdade, que tem as suas pessoas e empresas e, enfim, ambientes maravilhosos, onde dá gosto de você trabalhar e de você viver, mas também tem esse outro lado. Para esse outro lado a gente precisa conhecer e não se deixar, né, levar e passar por todas essas coisas, porque isso eu acredito, principalmente porque na minha primeira maternidade tudo ficou, eu me lembro de detalhes de todas as coisas que se passaram comigo na época, porque é muito marcante pra gente. A gente tá tão sensível, eu acredito, que toda palavra que a gente escuta, um comentário às vezes mais assim ambíguo, um comentário de deboche, aquilo ali machuca muito, porque a gente já sabe. Parece que é uma culpa que a gente sente, né? Por ser mãe. Eu vou ter que me ausentar do meu trabalho. Puxa vida, meu filho ficou doente, vou ter que sair daqui para atender. Puxa, aconteceu um problema na escola. Quem vai? A mãe. Então, tudo isso, a gente tá aqui mãe, para sempre. Direito das mães aqui, mas eu falo assim, a gente forma e a gente traz pessoas para o mundo, para todos esses arrasadores, para todas essas coisas, somos nós que fizemos, nós. E a gente não é valorizado nem no mínimo ali, ou respeitada, né, no mínimo, dentro do trabalho. Porque, pensa só, a gente quer tanto, né, isso que eu acho pra mim que é o mais absurdo as mulheres se esforçam mais do que, muito mais do que os homens para poder trabalhar. É verdade. A gente faz muito sacrifício todos os dias, a gente acorda muito mais cedo para preparar tudo para a criança, a gente deixa tudo bem organizado, a logística que a gente faz para poder trabalhar, para que a criança esteja na escola, para que ela saia da escola e você saia do trabalho, é tão grande. E aí nesses momentos em que a gente precisa, porque não é a vida inteira, é uma fase, né? A gestação é uma fase, a fase que a criança às vezes adoece também é só uma fase. A gente encontra tanta barreira no mundo profissional que a gente tem essa defesa dentro do direito, mas que na prática realmente é muito difícil de ser alcançada. E a gente está aqui para tentar combater, né, na medida do possível. E hoje vai ficar mais, Joyce, porque com tanto conhecimento aí, mas me deixa te
chateada ver situações em que os empregadores, que a gente fala empregador, remete sempre ao masculino, né? Mas há situações em que são mulheres que estão ali, que são mães, e que assim, por um momento esquecem de absolutamente tudo. Tem uma colega minha que vai estar assistindo, vai saber que é dela. E assim, ela chorava falando, gente, mas ela é mãe, será que ela não me entende? E você não tem o que falar ali na hora, porque a gente não sabe o que pode ser feito também, né? É a realidade, eu penso que são das pessoas diferentes, né? Às vezes, eu sou mãe solo hoje, e então a minha realidade é totalmente diferente da mãe que tem um outro suporte, às vezes, do marido. A minha realidade hoje financeira é uma, que é muito diferente da realidade financeira da outra. E, geralmente, a pessoa que é chefe, obviamente, ela vai ganhar um pouquinho mais do que é o subordinado. Então, na realidade dela, ela pode, às vezes, contratar uma babá, ela pode deixar um filho num tempo integral numa escola, seguro. A gente sabe hoje, eu fico pensando, meus filhos têm estudam em escola particular, né? E aí eu fico pensando, o filho da mulher que precisa colocar na creche, é impossível. Eu falo, gente, como é a logística dessa mulher, porque as creches fecham 5 horas da tarde, sendo que o horário você já tem que buscar, né, eles seguram até as 5 para ajudar quem trabalha. E sendo que o horário comercial é das 8 às 18. Pois é. E eu fico pensando, gente, como é possível uma coisa dessa? Você recebe uma cartinha. Como é que fala? Notificação? Da pessoa ali, né? Tipo, briga. Uma notificação. Você não pode chegar, você fica... então, assim, então as mulheres... Então, eu acho que às vezes as mulheres também, e aí é falta, eu acredito muito de empatia, é isso, assim, eles se esquecem que existem essas diferenças totalmente. Eu sou mulher também, eu também, não. Pera lá, não é bem assim. As nossas realidades... Não existe ninguém que vive a mesma vida que outra pessoa. Isso aí é fato. Quando eu trabalhei nessa época que eu chefiei, assim, mais ou menos umas 60 pessoas. Então tinha muitas mulheres, tinha muitas mães. Pouquíssimos homens vinham falar comigo. Olha, eu preciso me ausentar porque eu tenho que levar minha filha. Ou porque eu tenho que pegar meu filho na creche. A maioria é mãe. Acabei de voltar, meu filho não quer pegar uma madeira. Então tá passando fome, tá berrando, meu Deus. Não, vamos ajeitar aqui, claro. Eu já tive minha experiência. Então, pela minha experiência, eu consegui, né? Mas a pessoa que não tem aquela mesma experiência, que não tem aquela mesma vivência, ou a mesma realidade de vida, ela tem a tendência mesmo a enxergar a vida com os próprios olhos, com aquilo ali que tem. E aí, não tem isso, né? Só homem ou mulher. Já vi muitos homens terem muito mais empatia do que a mulher em trabalho. Sim. Tá? Meu último chefe... Ele foi muito mais empático do que mulheres que estavam ali. Eu recebi comentário e fiquei sabendo esses dias, desse último emprego que eu trabalhei, falando assim, eu vou arrumar um filho para pedir um aumento, igual a Rúbia fez. Absurdo. Não, de mulheres. Sim, de mulheres. Sim. E o homem que era o chefe, essas não são chefes nem nada, assim, só mulheres que trabalhavam junto. Mas o chefe, não, super empático sempre, muito querido, sempre muito preocupado, teve filho também, mas assim, perguntando sempre que estava tudo bem com você, tudo bem com seu filho, quando precisei me retirar, né, ficar de repouso, sempre perguntando muito bem. Então, assim, as realidades são sempre... A gente espera, talvez, muito mais da mãe por ter um pouco mais, né, de proximidade, mas nem sempre, porque a realidade é do ser humano. E as realidades são diferentes. Sempre nos cobrando, né? Existe uma cobrança que não tem fim. Rúbia, eu quero voltar aqui. A gente falou da CLT, mas e as mamães, tipo eu, que não tinha chefe? O que a gente faz se tá grávida? E aí, como que nós... As autônomas. Como que nós vamos viver, gente? As autônomas, hoje eu também... trabalho nessa, mas eu pretendo não ter mais filhos. Oh, meu Deus. Deu. Mas, assim, as autônomas, quando você tem... Aí depende muito do teu tipo de autonomia, né? Qual é a tua empresa e se você já tem ela constituída. Mas o correto é sempre você ter a sua constituição de sua empresa, mesmo que seja um MEI, né? O MEI, ele tem um recolhimento de DAS, daquela guiazinha mensal. Acredito que hoje esteja mais ou menos perto de uns R$80. Aquilo ali é como se fosse a tua contribuição para o INSS. Inclusive, ela conta realmente para o tempo de contribuição do INSS, para o MEI. Ou para o empresário, enfim.
você pode fazer a sua própria contribuição. E mesmo que você não tenha o seu MEI, né? Você ir fazer o seu registro, você faz uma declaração dentro do INSS de valores. Mesmo sendo uma CPF. Isso, mesmo sendo uma CPF. Não precisa. O MEI, ele ajuda em N outras coisas, né? Mas, e é mais garantido porque talvez seja mais fácil de muitas coisas, de andar, assim, dentro de um INSS da vida, né? Mas mesmo que você não queira, porque você não tem intenção de fazer sua empresa nem nada, você pode fazer o seu recolhimento. Antigamente isso era muito feito por empregadas domésticas, porque antes não tinha uma legislação própria. Então aquela empregada doméstica, diarista, etc., que fazia seu trabalho dessa forma, que era irregular, né? Fazia muito isso. Mas hoje muitas mulheres que são donas de casa, portanto, acabam engravidando e tudo mais também, né? Porque durante a vida acontece. Elas podem fazer a sua contribuição e aí você pode meio que escolher qual é o valor que você quer contribuir, porque a partir disso é o quanto você receberia futuramente aí em eventual afastamento, seja por uma licença maternidade, seja por um afastamento por algum acidente, por alguma doença, por alguma coisa. Desde que você faça esse recolhimento aí mensal, para todos os casos, tem que ter isso até também para a própria CLT, né? Você só consegue, o CLT na verdade não, desculpa, você consegue afastar de qualquer forma, mas em tese a carência ali para quem é autônoma ou a pessoa que só contribui por fora é de 10 meses, como se fosse um plano de saúde, né? Você precisa contribuir e pagar 10 mensalidades para você ter um parto, né, pelo plano. Para você conseguir o afastamento com a licença maternidade, salário maternidade que se fala, você tem que ter esses 10 meses de contribuição. Então é muito importante que as mulheres, mesmo que não sejam mamães, e mesmo que você pense, não vou ter filhas, a vida acontece. Então é muito importante você procurar saber se inteirar. É bom você fazer um planejamento previdenciário. Os profissionais dessa área conseguem fazer cálculos melhores, porque num tempo você tá ganhando um X, num tempo você ganha Y, então é importante você fazer esse cálculozinho. Então um planejamento previdenciário para esses fins é muito importante, mas independente. Sempre é bom você não deixar de fazer essa contribuição, porque nesse momento, quando acontece, tudo é muito rápido. E aí, a partir desse momento, você tem pelo menos essa pequena segurança durante esse tempo que você precisa ficar. É o mínimo, eu sei que é o mínimo do mínimo, mas é um tempo que você pelo menos consegue essa segurança ali para estar com seu bebê e voltar às suas próprias atividades também. Então fica essa dica, né? Que, por exemplo, eu mesma não tive direito ao salário maternidade, até porque não me antenei nesta época para isso, não era CLT, então vivi mesmo do quê? De brisa e fotozinha, água, bolacha, água e sal. Mentira, meu marido é autônomo, então nós não passamos nada disso. Viu, Marina? Tô brincando, mamãe tá falando. Ah, Marina, meu Deus! Meu Deus, mãe, o que aconteceu? Não, filha, fica tranquila. Mamãe ficou ótima, o papai cuidou da mamãe muito bem, para que a gente pudesse ficar em casa em paz. E ainda, por cima, meu marido me permitiu ficar 1 ano afastado. Quem me afastou foi meu marido, né? Que delícia. Ele foi meu chefe. Maravilha. Que delícia. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, se surgiu agora. Vamos supor que a mulher está trabalhando como CLT e por algum motivo sai da empresa ou é mandada embora e logo em seguida ela descobre que está gestante e começa a fazer essa contribuição. Ela consegue ter direito também, conta ou não? Tem que ser 10 meses como contribuição. Tem. Tá, pera, deixa eu entender melhor a sua pergunta. Quanto tempo ela trabalhou antes? Essa que é a questão. Essa é o tempo. Isso. Até eu coloquei aqui dentro de um dos tópicos, mas a gente já pode falar sobre ele, que existe um período de graça, que é o salário maternidade, para essas pessoas que já estão desempregadas ali. Então, ela precisa ter contribuído pelo menos 12 meses ali, antes de estar desempregada, tá? Antes de estar desempregada, para aproveitar esse período de graça, que também se estende por 12 meses ali, após esse período. E aí, pode procurar o INSS mesmo. Eu não sei se toda cidade tem um acesso fácil, eu realmente não sei orientar com quem mora muito no interior, acredito que fique
um pouco mais difícil. Mas para nós, pelo menos, né? Ou para quem mora em uma cidade um pouquinho maiorzinha, assim, que tem mesmo as agências de INSS, você pode procurar e você vai levar sua documentação, sua carteira de trabalho, seus exames de gravidez e tudo mais. E, inclusive, isso... desculpa. Esse salário maternidade, ele vai se estender até mesmo para quem já teve filho há mais tempo do que essa licença maternidade. Então, esse direito, ele não acaba naqueles 5 meses ali da estabilidade ou nos 4 meses de uma licença maternidade em si. Esse salário, ele fica meio que disponível durante esses 12 meses pós esse seu desemprego. Então, eu não sei se você já viu, tem muitos advogados que fazem essas propagandas até dentro de redes sociais. Ah, sabia que você tem direito a um salário maternidade? Porque justamente isso cabe nessa situação. Foi até uma situação dessa que uma colega de muito tempo atrás veio conversar comigo. Olha, eu acabei ficando desempregada, tem um tanto de tempo assim que eu não, enfim, não tenho um emprego, não estou registrada, mas fiquei grávida, eu ganhei meu bebê e tal. E aí, eu lembro que até fui dar uma pesquisada melhor, porque o dela tava bem em cima, assim, eu falei, meu Deus, corre. Porque agora que você tem a oportunidade de conseguir, e deu certo, graças a Deus, no caso dela, conseguiu receber a tempo. Então, infelizmente, dentro do direito, a gente tem muita prescrição que se fala, que é a perda do direito. Então, tem muito tempo pra tudo, né? A gente precisa estar sempre atenta a essas questões de prazos, né? Contribuiu o suficiente? Tá dentro ainda do meu prazo para eu solicitar tal coisa? Porque é diferente sempre as condições para diferentes situações. Então, para quem é seletista é uma situação, para quem está desempregada é uma. Da empregada por tempo temporária, ela acaba ganhando até estabilidade. Até me esqueci de falar, porque algumas pessoas são contratadas assim. Tenho vaga para substituir uma empregada que está grávida, justamente, de licença, né? O seu contrato vai ser temporário por 4 meses, que é o tempo da licença. Nesse tempo, a mulher fica grávida. O contrato dela, que era de 4 meses, vai se estender por os 9 meses de gestação, mais 5 meses da licença. Porque a partir do momento em que a mulher se encontra gestante, ela adquire automaticamente esse direito, mesmo que seja um contrato só temporário ali. Porque justamente a ideia é proteger não só o direito materno, mas também o direito da criança de estar alimentada tanto dentro da barriga quanto fora da barriga. Nunca soube disso, Rúbia. Acho que a maioria das pessoas não sabem. Eu tô chocada com tudo isso. É muito detalhe para uma vida muito interessante. Porque é sempre assim, comigo nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu. Aconteceu só com uma pessoa lá. E é sempre assim. Eu também, quando eu comecei a estudar sobre todas as coisas dentro do direito, eu falava assim, gente, mas que interessante a gente pensar na gama de coisas que pode acontecer e que a gente nunca tá atento também, né? Porque a nossa realidade às vezes é tão a realidade da família, por exemplo, a sua, todo mundo, o empresário. Então, o seu meio fica bem fechado nessa questão e às vezes você nunca vai pensar que essa parte do temporário pode acontecer com uma fulana. A gente estuda, né? Eu ainda fui para a área de humanas também, de matemática, números. Era ser 24 horas do dia, né? É legal porque a gente já está falando sobre algumas questões de estabilidade, a gente está falando você já deu a introdução sobre a relação da proteção, em relação também a partidas, né? De demissões e tudo mais, que também está aqui no nosso roteiro. E tem uma questão aqui que a gente talvez, eu mesma fiquei pensando que pode ser uma dúvida também de quem está nos ouvindo, afinal de contas, quem são as mulheres que de fato têm direito à licença maternidade? Então, dentro do olhar da CLT e da autonomia, né? Que a gente vai fazer só um resumo mais direto, que é essa relação que você trouxe. Me corrija se eu estiver errado, Joyce, me ajuda. Os universitários. Então, assim... CLT, a gente já vai estar automaticamente sobre os direitos do empregador que vai estar fazendo um recolhimento. Isso. É isso. O empregador é o seguinte, quando a licença maternidade ela é coberta pelo INSS. A diferença é que
o empregador paga diretamente para a empregada que está gestante e que acaba entrando de licença, né? Só que durante o período da licença, que ela está afastada, o valor que ele paga para a mãe, ele é revertido lá no INSS. Então, vamos supor, eu tenho que pagar de recolhimento previdenciário na minha empresa R$10 mil. Então, se eu já estou pagando o salário da minha empregada que está de licença, que é 2 mil, eu não vou pagar 10 mil para o INSS, vou pagar só 8, porque os meus 2, que eu deveria também, já estou pagando para a minha empregada. Por que essa diferença? Porque o tempo que o empregador tem para poder pagar o INSS é diferente do salário ali, né? Todo dia 5º do mês e tal. E o INSS também, justamente por ter essa demora muito grande de benefício e tal, e a gestação, a licença maternidade, em tese, é muito para ser respeitada ali esse momento, a orientação e a utilização desse direito é nesse sentido. O empregador paga diretamente para não faltar para essa mãe, essa recém-mãe e para esse recém-nascido. E oportunamente vai ser descontado esse salário durante essa licença ali dos deveres ali do empregador frente ao INSS. Quantos meses depois dessa licença maternidade para CLT? São 4 meses. 4 meses não, mesmo. Perdão, 120 dias que nós convertemos em 4 meses, né? Porque dependendo do mês 31, aí acaba, né? Aquela diferença. Mas são 120 dias para a CLT. Na mesma situação, se fosse o autônomo ali, se estiver recolhendo certo, tanto o MEI, empresarial, enfim, se estiver fazendo o recolhimento certo, já tiver a sua carência ali dos 10 meses, você consegue seu afastamento durante o mesmo período e você vai receber com base numa média ali. O MEI, especificamente, é baseado em salário mínimo, tá? Então, essa é uma diferença do MEI para quem às vezes faz o recolhimento autônomo. Quem faz o recolhimento autônomo pode ir lá fazer uma contribuição para receber um teto, né? Se tiver oportunidade. E aí, quando se afastar, vai receber o teto. Mas o MEI, como é um recolhimento mínimo, é uma pequena taxa ali, até menos do que um empregado recolhe, seletista, é baseado em salário mínimo. Mas já é alguma coisa para quem talvez não vai poder fazer nada durante esse período. Mas são 120 dias, né? Então, mais ou menos ali esses 4 meses. E aí eu até coloquei aqui que é muito interessante que muitas mães já vieram falar comigo, principalmente depois que eu tive bebê. Que aí depois ficaram mães e falavam, Rúbia, como que foi na sua vez? Eu optei, como eu queria meu parto normal, e apesar dos pesares eu consegui levar a minha gestação até o final, eu optei por tirar a minha licença maternidade exatamente no dia que meus bebês nasceram. Mas a mãe que, enfim, tá passando por alguma situação e quer, por vontade própria, né, se afastar, ela tem direito de se afastar já desde a 36ª semana da gestação. E isso é uma informação muito legal que muita gente não sabe. E o que isso implica? É ruim, de certa forma, porque antecipa a sua volta para o trabalho. Vai contar os 120 dias. Vai contar os 120 dias. Então, eu quis postergar o máximo possível essa minha licença, né? Porque eu sabia que eu já ia ser uma cocó com os meus filhos. E eu queria estender o que eu pudesse ali. Então, realmente, eu entrei de licença no dia que meus filhos nasceram. E realmente, aproveitei o máximo que eu pude. Mas a gente sabe que existe situação e situação para cada mulher. Tem mulher que já tá assim enfadada. A situação, o corpo, hormônio, sentimento, emoção, tudo é muito diferente de mulher para mulher. Então, se ela quiser fazer essa opção, o empregador não pode barrar. Então, se o empregador mas você não pode, pode, tá? Então, assim, é possível, desde que você faça um requerimento à mão mesmo, tá? A partir da 36ª semana de gestação, você pode fazer um requerimento de que está pedindo para entrar em licença maternidade a partir daquele dia. E a partir dali vão se contar os 120 dias. E aí, em relação à estabilidade, que também é importante falar, ela se estende por 5 meses posterior ao parto, tá? Por que falo isso? Porque no meu caso, por exemplo, na primeira gestação, eu tinha férias. Então, eu preferi não tirar férias também durante todo o tempo da gestação para eu pegar meus 4 meses da minha licença mais o meu mês de férias. E ali acabou a minha estabilidade, tá? Então, assim, esse também é um susto às vezes que algumas mães tomam. Que é um tremendo, assim,
falta de tudo, de amor no coração dentro do empregador que faz um negócio desse, mas acontece. Porque acaso aconteça, né, de coincidir ali seus 120 dias, né, de licença, mais o teu mês de férias, e acabou esses 5 meses ali da estabilidade, automaticamente o empregador tem esse direito de efetivar a demissão. Acaso não, você volta e retorna para o trabalho, pelo menos até completar esses 5 meses de estabilidade. Então, após o parto, você notifica. Então, tem o papelzinho que nós levamos da maternidade, né? Então, nasce o bebê, automaticamente você pode informar seu empregador. No meu caso, como eu tive o bebê, foi assim, a minha licença foi assim, iniciou assim. Opa, nasceu, olha aqui o papel. Mas no caso das mães que optam por tirar um pouquinho antes, aí é uma questão de conforme for na possibilidade delas. Assim que nasce, tem o seu papelzinho ali da maternidade para atestado, né, do nascimento, e aí você encaminha para a empresa, eles vão computar a partir dali esses 5 meses da estabilidade que a mãe tem. Uau! Eu mesmo, quando tive a Marina, eu estava, na verdade, contratada por uma ONG, inclusive, em que me dava o direito de ter as minhas férias foram 4 meses, foram 120 dias mesmo, que eu tive depois que a Marina nasceu nesse suporte. E eu me lembro de ter passado por a sensação de dizer assim, olha Marisa, fica tranquila, você tem direito aos seus 4 meses, mais 30 dias das suas férias, e o empregador ainda não pode te mandar embora por mais 30 dias, que é do direito da gestante. Eu ficava fazendo as contas, eu falei, meu Deus, mas aí então, se eu passar por isso pelo crivo, aí com 30 dias ele pode me mandar embora. E essa é uma dor materna, né? A gente, muitas mulheres precisam, e acontece de retornar diretamente para um RH. Porque acontece o tempo. Infelizmente, mas acontece. Eu, nesse período, assustada nesta época, conversando com o meu marido, graças, né, ao nosso bom planejamento A2, que nós fizemos naturalmente, eu particularmente ali tomei a minha decisão de, inclusive, sair do processo de estar dando suporte, porque eu sou psicóloga também, né? Então, nessa ONG, eu trabalhava como psicóloga em atendimento às crianças. E aí eu falei, bom, é isso, eu vou ter que tomar uma decisão dolorosa, porém não muito, né? Porque não foi triste no sentido de eu amava o que eu fazia, mas por outro lado eu tinha duas bochechinhas no meio. Ai, que delícia. E o desejo gigantesco do aleitamento materno, que também é uma fala que eu quero trazer nesse processo do pós, que é o direito da mulher, para mim, na época foi dado o direito de sair mais cedo para poder aleitar, né? Ou porque não havia creche, não era uma realidade para mim. Naquela época eu sei que não é para muitas mulheres, de ter ali um lugar, de ter a criança próxima, de você ir lá, dar o peito e continuar no incentivo, mesmo depois dos 4 meses. Nós tivemos já uma nutricionista falando sobre isso, inclusive volta aí, eu não vou lembrar agora de jeito nenhum, mas eu prometo que eu posso subir aqui depois os cards no final, que é essa relação de como fica a amamentação, porque 4 meses gente, não faz nada, não tem assunto, não tem papo. 4 meses é assim, começar a respirar para uma criança que de fato está começando assim, para mim, verdadeiramente mamar. E aí a gente tem esse processo todo. Como é que fica essa relação? É verdade mesmo? Tem uma lei que coloca esse direito de dar o peito, sair mais cedo, diminuir carga horária para a mulher? É assim, a CLT também, que é essa consolidação das leis trabalhistas, ela já vem com a possibilidade de 2 intervalos de meia hora durante o dia para que a mulher amamente. E aí, nós moramos numa cidade. Desculpa, a gente deu uma respirada. Tem quem que mama, desculpa, Rô. Não. Quem que mama 30 minutos? Não só mama 30 minutos, mas o 30 minutos. Tempo de sair e voltar. Não é 30 minutos pra dar mamar. Não. É o tempo de você sair de onde você tá Isso. dar mamar e voltar. Mentira, gente. Por isso
que se faz um alinhamento e isso é permitido, fica muito à disposição de cada empregado com seu empregador. Aí nisso eu vejo que é um menor problema, porque como eles já entendem que esse direito existe, que ele vai acontecer, fica mais fácil para algumas mães fazerem essas adaptações pequenas. Algumas preferem chegar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais cedo, então, ao invés de chegar às 8, chegar às 8h30, porque dependendo do horário da criança de mamar, ela vai ficar um tempo enorme sem mamar, ela vai. Mas cada mãe sabe qual é o ritmo do teu bebê, né? E isso até o 6º mês, inclusive, tá? Volta-se de licença maternidade com 4 ou 5, dependendo das suas férias. Mas você só tem até o 6º mês, porque a OMS fala que o aleitamento exclusivo é até os 6 meses, então a legislação veio tentando proteger isso, os 6 meses, os 6 primeiros meses da criança. Posteriormente a isso, ser finito. Encerra, não tem mais. Não tem como estender isso. Que é uma coisa também que a gente fica pensando, né? A licença é 4 meses e o neném ele tem direito a mamar exclusivamente no peito até os 6 meses. Né? Isso eu também fico assim, sem entender. Tem uma Mas aqui, é possível que você saia mais cedo, então sempre foi o que eu optei. Eu entrava às 8 e tal, eu fazia, meu Deus do céu, mas um malabarismo gigantesco para aumentar essas crianças. Vinha cedo, saía na hora do almoço, eu tinha 2 horas de almoço, ia pra casa, aumentava, vinha, meu peito estourando, porque eu era brincar aqui, uma vaca leiteira. Tinha muito leite, eu doava muito leite, doava assim 4 litros de leite por semana, o tanto de leite que eu tinha. E eu tinha muito, então assim, eu precisava aumentar meus bebês. Eles mamavam muito, então eu ia na hora do almoço, mas eu saía essa 1 hora mais cedo, pra eu poder também dar meio que um tempo. Era um intervalo muito grande, na minha opinião, pra um bebezinho de 4, 5 meses, que era praticamente 4 horas entre uma mamada e outra. Mas ainda assim eu tentei preservar o máximo que eu pude, porque era a minha possibilidade, a minha realidade, para que eles mamassem o máximo de tempo possível. Mas eu sei que existem mães que não têm essa possibilidade. Por isso, tantas e tantas e tantas crianças param de mamar. Ai, não quis mais mamar. 7, 8 meses. Mas não é a criança que não quis mais mamar. Ela simplesmente não mamou no tempo que tinha. Sim. Aí adapta com uma mamadeira. O leite é uma fórmula. É colaborativo, a própria criança é colaborativa. Ele entende, sim. Né? Eu já penso que ele vê, poxa, minha mãe tá nessa correria toda. A criança é colaborativa, sim. Os nossos filhos são incríveis. Maravilhosos. São incríveis. Se a gente parar para olhar mesmo de fora, é algo extraordinário que as nossas crianças fazem por nós, sabendo que às vezes a mamãe tem que dar conta de um monte de coisas. E eu vivo falando isso, inclusive, para Joyce também, que eu admiro demais. Eu tenho só a Marina, que não é só a Marina, é a demais Marina. Porém, sei que a jornada dupla, tripla, de quem tem mais filhos em casa, é algo ainda mais quando solo, né? Você tem um malabarismo, algo surreal de rede de apoio, que não são todas as mulheres que têm, e que tem toda essa demanda de trabalho, de pensar não só em quem chegou agora, mas você já tem alguém que já está aqui, né, contando com você, o primeiro bebê, o primogênito, o segundo, o terceiro, e você tem todo esse arranjo para fazer. Eu sempre falo, a logística feminina, materna, é absurda. Eu já admirava muito mães. Eu lembro muito bem que, assim, no ano que eu comecei a trabalhar até no Mascarenhas, foi uma das advogadas que me treinou também, junto da Aline, na época. Ela estava grávida. Eu cheguei até meio que pra fazer essa substituição dela. Ela estava no 7º mês da gravidez, aí eu fiquei para poder me adaptar ali enquanto ela estivesse dessa licença. É uma ótima profissional, maravilhosa, inteligentíssima. E quando ela voltou, ela era muito dedicada ao trabalho. E bem quando a bebezinha teve 7 meses, se eu não me engano, era muito bebê, ela teve uma pneumonia muito forte, que chegou a precisar internar. E aí, o marido dela na época não morava aqui, morava na cidade vizinha.
E a logística dela para se manter ali trabalhando, não que o escritório proibisse de ficar, mas porque ela já ocupava também um cargo de chefia, então era meio complicado largar a mão, assim. A gente que tem esses cargos, foi o motivo até pelo qual eu saí, assim, do escritório, foi muito isso, porque a gente se sente muito... Eu falava, eu tinha 60 filhos quando eu tava no escritório também, porque você também tá responsável por outras pessoas, isso a mulher tem muito. Olha, desculpem homens, mas a mulher tem uma responsabilidade que não existe explicação. E a gente também carrega aquilo. E eu ficava assim, eu falo pra ela até hoje, pra essa advogada, essa colega, que eu não sabia, assim, dizer o quanto eu admirava ela por fazer isso. Por conseguir, assim, o marido dela vinha pra passar o dia e ela passava a madrugada inteira com a filha. Então ela não descansava, não sei se nem dormia, porque com um filho doente a gente não dorme, né? A criança, você já acorda querendo atender ali. E aí ela só passava em casa, tomava um banho e passava o dia, na hora do almoço ia pegar, ficava com a filha, vinha, daí terminava o expediente, tava lá de novo. E nessa correria para poder atender e se continuar como uma boa profissional, que sempre foi, mas também atender a sua bebê. E é isso, a nossa realidade é essa. Quantas e quantas e quantas vezes. É assim, eu tô com o bebê no hospital, porque criança na escola, só Deus na causa. E aí, leva a criança pro médico, mas atendendo aqui, o cliente vem aqui. Às vezes eu cheguei até levar notebook para poder terminar o que eu tenho para terminar, porque eu sabia que iria demorar um pouco a situação, o atendimento e tal. Porque a nossa realidade é essa. E ainda assim a gente enfrenta tanta dificuldade, porque a crença no nosso trabalho é um pouco mais difícil do que na do trabalho masculino, né? Mesmo a gente se provando tanto, fazendo todos esses sacrifícios, nos esforçando tanto e mostrando tanto, a gente ainda enfrenta essas dificuldades absurdas nesse mundo materno aí, no trabalho. Mais uma vez a Rubia falou, entregou tudo. Adoro. Gente, incrível. Olha... Ai, eu tô aqui só viajando. Pensando em tanta coisa. E uma coisa aqui que eu queria lembrar, que eu até anotei aqui, que é muito interessante. Existe uma coisa que se chama empresa cidadã. Não sei se já ouviram falar aqui no Brasil, que é um estímulo do governo para essa extensão da licença maternidade dos 120 dias para os 180 dias. Que seriam 6 meses, justamente para poder incentivar esse aleitamento materno. E também estende a licença paternidade, que é irrisória e é absurda, de 5 dias, que eu fico pensando, que rede de apoio é essa? Que rede de apoio é essa, com 5 dias? Para estender pelo menos para 20 dias. Então, as empresas que optam por esse benefício, esse programa, eles recebem também essa condição de um desconto em imposto de renda equivalente a esse valor remanescente. Então, esses 120 dias é essa relação que eu falei, paga-se direto para a empregada, mas eles recebem um desconto do INSS. E esses outros 60 dias remanescentes também o empregador paga direto para a empregada. Só que essa quantia ele consegue descontar em seu imposto de renda quando vai fazer as suas declarações. Aí existe, obviamente, acho que um caso a caso de, às vezes, o valor que vai ser recolhido não é equivalente ao valor que vai pagar para a pessoa, né? Então, eu só preciso pagar 1.000, mas tem que pagar 10 mil para minha funcionária, então, às vezes, não vai compensar para a empresa. Mas é muito interessante que, sim, as empresas pensem nisso. E se você trabalhar em alguma empresa que você conheceu o próprio empregador, que às vezes não sabe disso, tá? Porque infelizmente não é um programa muito divulgado, não é um programa que é muito, assim, evidenciado, mas que é muito bacana e que, sim, eu acredito que muitas empresas podem aderir. Muitas grandes empresas que eu fico, assim, até admirada, que não precisariam, se adaptam para isso. Principalmente as empresas internacionais que trabalham aqui, né, que se instalam aqui no Brasil, geralmente elas se encaixam como empresas cidadãs e elas estendem sempre, inclusive nas próprias propagandas das vagas já vem a licença maternidade de 6 meses. E N outros programas também que eles mesmos fazem para incentivar essa amamentação mais prolongada. Algumas oferecem até creche dentro da própria empresa, porque imagina que maravilha. Nossa, e que vida da mãe
que seria mais tranquila se você tivesse seu filho aqui, sabendo que ele tá bem, né? Enfim, mas essa da Empresa Cidadã é um programa acessível para muitas e muitas empresas. Basta que o empregador que tenha um pouco mais de consciência, né, de bom senso moral ali, ele procure o seu contador para verificar essa questão fiscal, ver qual é a sua possibilidade, porque às vezes é uma realidade super acessível para ele e que vai ajudar muito as suas empregadas. Então, essa é uma possibilidade também. Adorei o seu extra. E grata por ter trazido algo que eu nem poderia te perguntar, porque eu não sabia. É muito legal, bom, né? Sinal de que você realmente veio para entregar tudo. Com certeza. Tudo que eu puder aqui, vamos despejar e falar para todas essas mãezinhas. Estamos chegando no finalzinho e tem um último tema que eu quero trazer aqui, em especial as mamães que têm os bebês, né? Já com aspectos de autismo, já tem os bebês às vezes com uma paralisia, que vai precisar de um suporte. Como é que fica essa relação de acompanhamento das crianças, por exemplo, né? A gente falou um pouquinho no início, mas em situações, às vezes, de uma criança que vai exigir um pouco menos, uma gripe, isso, aquilo, mas já sabemos de uma criança que vai precisar mesmo de uma assistência de terapia de TO. E como que fica essa relação, se existe alguma ligação em relação às ONGs, né, com os processos de leis jurídicas para essas mães em especial? Isso é até bom, porque eu também é um outro linkinho que eu queria falar, aproveitando a situação justamente nesses casos específicos, principalmente pós um parto ali, que eu queria, isso é muito importante e que eu gostaria muito que mãezinhas que passam por isso soubessem. Quando não existe uma lei específica, mas existe o que a gente chama de jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais e também corroborando com os superiores tribunais. Quando você tem justamente uma situação específica com teu bebê, nasceu prematuro, ou uma condição muito específica que dificultou todo aquele processo ali, porque a licença maternidade, ela vem para você formar teu vínculo com teu filho, para que você possa servir de alimento para ele durante todo esse tempo e para que você consiga fazer sua adaptação toda para retornar ao trabalho. Então, esse é o objetivo ali da licença maternidade. Quando a mãe passa praticamente todo esse... E aí, lembrando que, a partir do momento que a criança nasce, já começa a correr o período da licença. Imagina a mãe do prematuro que passa, às vezes, 2 meses dessa licença dentro do hospital. Não fez praticamente vínculo algum, porque muitas vezes nem consegue encostar no próprio filho. Às vezes consegue amamentar, mas às vezes nem isso. Como que vai ficar? Só 2 meses dentro de casa? Às vezes nem isso. E já vai ter que retornar para o trabalho? Então, nessa circunstância, existe... mas é só judicialmente. Infelizmente, não adianta procurar o INSS diretamente, um pedido administrativo, infelizmente, não vai acontecer. Mas existem processos judiciais que permitem, então, já liminarmente que a gente fala, é tutela de urgência hoje que se chama, mas os juízes, quando a gente entra com o pedido, não é uma coisa assim 100% de certeza, tá? Então, assim, que fique muito claro, porque não é lei ainda. Mas já existe entendimento de muitos tribunais nesse sentido, concedendo uma extensão da licença maternidade durante esse período em que a mãe comprovou que ficou com o bebê dentro do hospital, porque ali se equivale como se fosse uma doença, né? A criança não estava apta, nem a mãe também, a fazer a usufruir, desfrutar dessa licença maternidade. Então, existe essa possibilidade e isso é tão importante para tantas mães que passam por isso. Me lembrei porque no dia que eu fui ter meu segundo bebê, eu passei num corredor em que tinham mães nessa situação, com seus bebezinhos lá na parte dos prematuros, nas UTIs. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu fico assim, nossa, né, é tão importante esse primeiro momento, esse primeiro contato com o bebê. Então, essa é uma informação muito importante. Então, mães, não se esqueçam. Se a sua situação é atípica, tem também uma solução para você. Sempre vai ter, né? Procure um profissional que possa te ajudar. Procure ajuda. Não passe por tudo sozinha,
e se dê aos luxos de empregadores e tudo mais. Vamos pensar em você e no seu bebê. Existe direito, sim, e a gente pode fazer com que ele seja garantido. Então, assim, finalizando isso, para a sua pergunta também, que é no mesmo sentido, infelizmente não tem uma situação que garanta que a mãe, durante todo um processo, talvez de uma terapia de aba, por exemplo, né, num caso de uma criança autista, ou de uma que também faça um tratamento numa APA e tudo mais, que essa mãe vai ficar garantida pelo teu emprego, mas a criança tem o direito e ela tem os benefícios assistenciais e do próprio INSS para isso. Então, é como se a criança tivesse o direito dela. Respondendo, também linkando ali, a gente vai concluindo assim, né? A sua pergunta sobre, eu poder levar o meu filho para um médico, acompanhamento. Infelizmente também, isso pra mim é ridículo. Vamos, legisladores, pensar sobre o afastamento que nós temos permissão ali para não recebermos descontos em folha ou advertências ou coisas nesse sentido. Apenas 2 dias no ano. Como se uma criança ficasse 2 dias doente no ano. Meu filho fica 2 dias doente no mês. Sabe? Esse é um absurdo. Só que cada caso é um caso e existe a diferença entre falta e a ausência justificada, tá? Então, isso é importante também para as mães, tá, mães? Você se ausentar com o seu filho, você vai trazer seu atestado e durante esses 2 dias não vai ter falta, nem desconto, nem advertência, nem nada. Se você precisa se ausentar por mais do que esse período de 2 dias, você está amparado pela ausência justificada. Vai descontar o dia do seu salário apenas, mas você não vai poder ser dispensado por esse motivo, você não vai poder receber advertência por esse motivo, e o seu descanso remunerado, porque a falta injustificada, então assim, faltei no meu trabalho, desconta-se o dia, mais o descanso semanal remunerado. É assim que funciona. Então, é como se descontasse 2 dias para cada falta sua no trabalho. Quando você justifica a tua ausência, então tem ali a justificativa, você vai fazer a mesma coisa, trazer o mesmo atestado, uma declaração do médico que você acompanhou, né, essa consulta. E essa vai ser uma falta justificada. E a partir dali, assim, vai ser descontado o teu dia, infelizmente, né? Infelizmente, como eu falei, essa lei ainda é muito retrógrada, na minha opinião. Os estudos precisam ser melhorados, né? Na nossa realidade hoje, da mãe que trabalha demais, a gente precisa de mais tempo. Mas, pelo menos, não vai ser motivo para uma justa causa, porque as faltas, recorrentes, elas podem ocasionar uma justa causa, mas aí, nesse caso, ela não pode ser motivo para a justa causa. E também não vai poder te dar advertência de nenhuma maneira, né, nem nada. Então, é nesse sentido que acontece. E aí, para essas crianças que precisam de um cuidado muito maior e de uma disponibilidade da mãe ou de algum cuidador para se fazer, quem garante o sustento ali, infelizmente, também na minha opinião, porque acredito que poderia ser uma junção ali. Então, se você não tiver uma empresa, um empregador que te possibilite e flexibilize o teu horário ou a sua forma de trabalhar. Então, às vezes, no dia que tem um tratamento da criança e eu fico home office, acontece. Hoje em dia, já tem essas possibilidades. Mas não temos a pandemia trouxe muito isso também, né? Então, isso que eu penso, né? Ela veio com tanta tragédia, mas hoje eu vejo que ajudou determinados pontos de vista a serem expandidos, eu acho, né? Verdadeiros paradigmas. Isso, para essas possibilidades aí, porque muitas profissionais maravilhosas eram perdidos por conta dessas questões, porque assim, a gente precisa trabalhar, mas que mãe vai deixar o seu filho sem um tratamento correto, sem um exame, um acompanhamento correto? Não vai. A gente vai fazer outra coisa. A gente faz as tripas corações, mas a gente vai fazer o filho ser atendido enquanto ele precisa. Vai cuidar do filho, vai cuidar da casa, vai cuidar fazer do trabalho, vai tudo. Até porque se você deixa Sim, uma criança... não come. Até que você deixa uma criança doente na escola, eles não ficam, né? Sim. Como é que você vai... Liga, exato. Não pega. A escola, se você estiver doente, não fica. É isso. Então, se você tiver essa empresa que seja um pouco mais
que utiliza um pouco mais do bom senso, vai aquilo que eu falei no início sobre os afastamentos e as modificações da gestante. Você vai apresentar o laudo do teu filho, a sua condição, a tudo, e ali se faz uma adaptação. Então, é importante que também você converse, sabe? Muitas vezes a gente guarda, porque a gente também se sente... A culpa materna não se estende só dentro da maternidade. A gente pensa que tudo, né? Eu tô atrapalhando, eu tô dando trabalho, eu tô... a sua mãe é a sua culpa. Isso. Mas não é possível conversar. Mas na hipótese de não haver conversa, porque eu sei que existe também essa realidade, procure um profissional que seja que seja especialista dentro da parte previdenciária, porque são os benefícios ali, porque existe LOAS, existe pensões ali que podem ser vistas, existem assistências que podem ser dadas para que a família ali, ou a pessoa que esteja, né, no cuidado direto dessa criança, ou adolescente, ou do incapaz, porque muitas vezes são uma incapacidade infinita, né? Assim, é permanente da pessoa. E tem o cuidador que tem que fazer. Existe essa possibilidade do benefício ser pago enquanto perdurar aquela situação ali, ou a necessidade da pessoa. Para que essas duas pessoas, ou enfim, não fiquem desamparadas. Existe sempre... Eu gosto do direito porque a gente tem quase sempre uma solução, sabe? Desde que a gente procure para as pessoas certas e os locais certos e as questões certas, porque é possível, desde que a gente vá para o lugar certo, para que nem todo mundo fique desamparado assim nesses momentos tão difíceis. Nossa, Rúbia, como é apaixonante ouvir você. Ai, que bom. De Deus, né? Nosso encontro tem que ter mais café, gente. Vamos trocar essas águas aqui. Ai, delícia. Joyce, eu quero pedir um café. Adoro. Ó, tá gravado, hein, gente? Tá gravado. Mas assim, falando como mãe que foi CLT, quando as empresas começam a ter esse cuidado com as mães, nós ficamos muito mais agradecidas e nos entregamos muito mais para a empresa quando a gente vê que tem essa confiança, sabe? Então, você que é dono de empresa, né, que tem mulheres aí, cuidem delas, porque o retorno é muito maior. A gente ouviu um palestrante maravilhoso esses dias falando que o que você economiza em algumas coisas, você acaba gastando em outras. É uma pessoa que tem uma ansiedade, desenvolve alguns outros problemas, que acaba vindo atestado em cima de atestado, e você não entende o que está acontecendo, e às vezes foi um simples cuidado que você não teve com aquela pessoa ali, né? Então, assim, como eu tive essa situação de não poder sair para estar com meu filho, eu também tive uma situação em que eu fui no médico, e o médico deu horas de atestado. Dessa hora a essa hora. Assim, não batia nem o horário que eu saía do lugar, sabe? E eu fui entregar. E aí a minha gestora na época rasgou. Falou assim, ó, fica tranquila, vai cuidar do seu filho. Ai, que maravilhosa. Muito obrigada. Tá vendo? Então tem isso também, né? Disse assim, nossa, isso aqui é ridículo, como que você, né, fica... Ele colocou menos de 2 horas, que foi do horário que a gente entrou, não batia nem o horário que ele colocou, não batia, assim, sabe? E ela falou, não, fica tranquila, ainda bem que hoje você é doula, Joyce. Agora sim, agora sim. Outra vida. Doula, agora é outra coisa. Joyce doula agora é uma mulher maravilhosa. Que você tem que conhecer e levar para casa. Rúbia, mais uma vez, está chegando no finalzinho do nosso encontro. E eu gostaria que você agora se colocasse na sua disposição. Vai estar aqui, já está para você o contato, o Instagram da Rúbia. Mas coloca oficialmente, Rúbia, né, até onde, como, quando te achar e a tua expansão, teu acolhimento. Você já vai virar uma referência para nós, inclusive. Com certeza. Né, Com certeza, eu fico sempre à disposição. Eu comentei com a Marisca aqui quando fui convidada também. Eu acho muito importante esse trabalho, principalmente em situações como essa aqui, não só das mãezinhas, mas em pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. O meu Instagram vai ficar ali. Eu nem vou falar aqui para não ocupar o tempo, mas dentro dele você não, pode... Vamos falar assim, já até peguei aqui a frente, então fala aí, @rgm.advogada. Porque às vezes vão ter pessoas que vamos fazer os nossos movimentos de acolhimento e de integração, né, Jô? Sim, então assim... Estamos nesse exercício, Rúbia. Ai, que maravilha. Mas podem entrar em contato, lá tem a forma de me acessar.
toda possibilidade que eu tiver para dar essas primeiras orientações. Obviamente que existe a possibilidade de me contratar também, né? Claro. Fico sempre à disposição de quem precisar, mas essas orientações que são as primeiras, as mais necessárias, o direcionamento, que é quem eu procuro, o que eu posso fazer, é possível. Como eu estou falando aqui, né? Sempre tem tem uma possibilidade, tem um caminho, talvez não de resolver, mas de remediar. Podem me procurar, fiquem à vontade. Assim que eu puder, sempre que eu puder, eu fico à disposição, porque eu acho que é assim meu dever como mãe, como profissional advogada, mas como também ser humano, que tenho essa possibilidade aqui. Então não é nada menos do que o meu dever ajudar quem estiver precisando. Então, vocês também fiquem à vontade, claro, para as mãezinhas que estiverem aí no acompanhamento com vocês. Sei que sempre acontece uma coisa assim de inusitada. Fiquem à vontade, não hesitem em me procurar. Eu vou sempre ficar à disposição. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, tá? Foi maravilhoso, uma maravilhosa conversa. Espero muito que quem assista aqui tenha consumido mesmo esse conteúdo. É simples e é um pouquinho só. Mas já é importante, acredito que muitas pessoas não tenham muito conhecimento, também não tiveram oportunidade desse acesso durante tanto tempo, né, na vida. Às vezes até já passou pela maternidade, já passou assim, pelas primeiras fases ali, mas pode ajudar uma próxima, né, uma amiga, uma filha, que já está tendo seu próprio bebê, uma colega de trabalho. Isso é muito importante. Eu acho que quanto mais a gente compartilha isso, mas também as empresas começam a ter um pouco mais de consciência, porque quando a gente se empodera e se apodera do nosso direito, do nosso conhecimento, da nossa propriedade das coisas, as outras pessoas também tomam conhecimento disso e permitem que a gente consiga viver o que tem que viver e permita a gente ter esse direito que a gente também tem. Perfeito! Mas não acabou! Sempre no finalzinho do nosso podcast, a gente tem na verdade, um bate-bola que chamamos carinhosamente de ping-pong, né, Jô? Explica pra Rubia como é que funciona. Então, nós separamos algumas palavras que a gente acha que tem a ver com você. Uhum. E a gente vai falar e você vai falar o que vem na cabeça. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode falar sobre, fica à vontade. Tá. Mas nós colocamos aqui palavras em que a gente acredita que vão fazer sentido pra você. Tá. A primeira não poderia ser diferente, advocacia. Acho que é motivação e propósito de vida. Família. Nossa. Um amor puro e incondicional. Maternidade. Eu acho que é tudo que eu sou hoje. Agora são duas. E Felipe e João Pedro. Nossa. Eu vou até me emocionar aqui. Fica à vontade. Meus filhos são tudo. Assim, eu mudei tudo de mim depois do nascimento deles, mas muito pra melhor. Me tornei uma pessoa melhor, uma profissional melhor e eu brinco hoje, assim, que eu me esforço muito. A maternidade é o lugar onde eu mais peco, mas é onde eu mais me esforço também. Então, os meus filhos vieram pra mudar as certezas que eu tinha, as dúvidas também que eu tinha, que às vezes se tornaram certeza. Filho é bênção, né? Meus filhos são, a minha vida. Rubia, como você se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo uma pessoa mais acessível, que é o que eu tento me tornar mais para as pessoas. E eu quero muito ter orgulho de mim como mãe, porque meu propósito de verdade, assim, de vida dentro do direito e da maternidade sempre estão muito ligados. Então eu quero daqui 5 anos olhar pra mim, tanto no passado, mas também daqui 5 anos e falar, nossa,
conseguir me tornar uma pessoa melhor nessa minha vida profissional, mas dentro da maternidade, principalmente. Que eu me encontrei, né? A maternidade, eu me encontrei dentro dela. Assim, a gente só tem que agradecer mesmo. A gente sente o amor que você tem pela maternidade e pelo seu trabalho. Então, que as meninas que são advogadas aí, que estão se formando, tenham pessoas assim como exemplo, como modelo. Porque quando a gente deixa a nossa parte humana falar mais alto do que propriamente a profissional, a gente se torna um profissional melhor. Com certeza. Então, assim, como mãe solo, eu entendo muito o que você passa, a sua luta. Então, eu me apaixono muito quando eu vejo mulheres tão fortes assim, né? E que falam assim, eu também sou mãe solo. Eu falo, caraca, eu tô indo também, porque a gente se vê, identifica e se ajuda, e a gente vê como exemplo também. Então, assim, só tenho que te dizer parabéns, você tá fazendo um trabalho incrível, né? Não só na advocacia, mas eu tenho certeza que com os seus filhos eles têm já, e terão muito mais orgulho de você. Ai, que bom. E meu filho fala, ele tem 3 anos, o pequenininho ainda tá aprendendo a falar, mas o de 3 anos, ele fala, e aí eu pronto, eu me derreto e choro, né? Ele fala assim, todo dia, mamãe, você é uma ótima mãe pra mim. Você acredita? É uma delícia. De morrer, de fofura. Fofura. Né? Tudo que eu preciso. Ai, delícia. Deus. Bom, e pra gente pra encerrar o nosso encontro de hoje, claro que eu vou registrar isso, gente. Vem cá, vem cá. Vem cá. Quem tá nos nossos bastidores nos assistindo, nos acompanhando, hoje vocês escutam tanto. O meu Arthur, né, filho? Lindo. Por ele que a mamãe faz tudo, por ele o Miguel não veio hoje, mas ele é um dos motivos da mãe acordar todo dia e ser mais forte. Né? Sempre. Lindo. Arthur hoje veio acompanhar a mamãe, assistiu o nosso podcast, tá aqui, olha só, registrando. Apaixonante, tão bom quando tem os nossos filhos por perto, né? Então, muito obrigada por ter vindo, viu? Ai, gostoso. Ai, lindo. E é isso, pessoal. Chegando ao final do nosso encontro podcast, cada vez mais, a cada encontro, um bate-papo para fazer mudanças na nossa vida, no nosso mundo, no nosso cenário materno. Quero agradecer também, Rúbia, por mim, pelo estudo da Papo de Gaia, pela sua presença, pelo seu convite de estar aqui e ter entregue todo, ter aberto seu coração. Eu tenho mais do que a certeza de que esse assunto vai chegar onde precisa chegar. Amém. E vai acolher corações de muitas mamães. E com certeza você já está no nosso hall de indicações, de amizade, de parceria, de muitos cafezinhos. Ai, que bom. Olha, sempre que vocês precisarem, eu fico à disposição. Pra gente surgir assunto novo, eu venho e converso com vocês pra gente trazer mais também. Que é sempre importante a gente manter quem a gente considera, que a gente gosta, e todas as pessoas também informadas. Acho que informação também salva muito. E é isso mesmo, o nosso podcast vai mudando o mundo através dos nossos encontros. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.